E é um prazer falar a palavra do meu Senhor aqui na minha casa, né? Na minha igreja. Muito obrigado, pastores. Pastor Davi, pastor Bruno, em especial pastor Vaguinho, pastora Fabíola, que são amigos também, né? Irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 14. Quando o Senhor eu perguntei para o Senhor, Pai, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? Porque é o culto do sobrenatural. E o Senhor falou ao meu coração que haverá um novo tempo. Um novo tempo. Nós vamos viver um novo tempo. Um nível mais profundo com Deus. Se você chegou aqui nesse lugar, eu te peço em nome de Jesus, abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus falar com você. Porque Ele tem uma mensagem, mas só você vai deixar entrar ou vai rejeitar. Amém? Aleluia, Senhor. Marcos capítulo 16, versículo 14 diz assim: Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal algum. E colocarão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor acabou de falar com eles, ele foi levado para o céu e assentou-se à direita de Deus. Glória a Deus. Repita comigo: os sinais me seguirão. Repete de novo, porque foi fraco e o mundo espiritual ainda não ouviu. Os sinais me seguirão. Aleluia. Antes da gente começar a falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu preciso te contextualizar sobre essa passagem. Nesse momento aqui, o que acontece é, Jesus havia avisado aos seus discípulos que ele padeceria, que ele seria entregue aos sacerdotes, aos mestres da lei, que ele padeceria, que ele morreria, mas também que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E isso acontece. Jesus é perseguido, traído, morto, mas ressuscita. Só que Jesus, ele aparece para algumas mulheres. E ele também aparece para 2 seguidores dele. E essas pessoas vão aos discípulos que estavam trancados, chorando, com medo, lamentando. Quantas pessoas hoje em dia não estão assim? Trancados, com medo, temerosos, desanimados, desiludidos, lamentando. E essas pessoas chegam para os discípulos e falam: o mestre ressuscitou. Só que os discípulos não acreditam. E é nessa passagem, nesse momento, que Jesus aparece
repreende a eles sobre a incredulidade deles e diz, num último encontro, algumas orientações. E ele dá uma ordem, 2 regras e 5 sinais. Repete comigo, uma ordem, 2 regras e 5 sinais. Essa ordem é para os discípulos, é para a igreja de Cristo, para mim e para você. Vá ao mundo inteiro, anunciem o meu evangelho a toda criatura. E ele condiciona em 2 regras. Vocês vão falar. Os que crerem serão salvos. Mas aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Mas ainda assim, temos que anunciar. E ele determina 5 sinais. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo, beberão algo venenoso, isso não lhe fará mal algum, colocarão as mãos nos enfermos e eles serão curados. E eu pergunto para você, esses sinais são sinais comuns ou sobrenaturais? São sobrenaturais, sim ou não? Sim. E aí, na mesma hora, eu falei, Senhor, mas eu estou no culto do sobrenatural. E ele falou, filha, no culto vocês oram, vocês fazem os seus pedidos. Nesses pedidos vocês colocam aquilo que vocês acham impossível de acontecer. Aqueles problemas, aquelas causas que vocês estão lutando e que vocês passam e nunca conseguem romper. Que vocês olham para aquela situação e vocês falam, não tem jeito. Eu escuto a palavra, eu sei que eu tenho promessa, eu sei que o Senhor pode fazer, mas eu olho e nada acontece. São coisas que só Deus pode fazer. E está errado fazer isso? Não. É aqui o lugar mesmo que você tem que escrever, que você tem que fazer a campanha, que você tem que buscar e resistir até o final para o Senhor te dar a sua vitória. Porque existe alguém todo-poderoso em outro lugar que não é o nosso Deus, que habita nesse lugar, que Apocalipse me diz que ele passeia no meio dos candelabros, e os candelabros simbolizam a igreja. E se ele passeia no meio dos candelabros, e o candelabro é a igreja, e aqui é uma igreja, ele está aqui nesse lugar passeando. Eu não tenho como não crer nesse Deus, eu não tenho como não vir aqui no culto do sobrenatural, pedir e clamar a Ele por aquilo que eu não consigo fazer, que só Ele consegue fazer. Só que infelizmente, nós trocamos algumas dinâmicas, nós trocamos como que funciona, trocamos o sentido, confundimos as coisas. Então, o meu sobrenatural passa a ser o meu casamento restaurado. O meu sobrenatural, Camila, passa a ser a minha porta de emprego. O meu sobrenatural passa a ser aquele meu filho desviado. O meu sobrenatural passa a ser a minha finança. Aquele carro que eu quero, aquele apartamento que eu não saio. O meu ministério que não rompe, aquele filho que eu não consigo gerar. Só que o Senhor me mandou te dizer que não, esse não é o sobrenatural. O sobrenatural não é o milagre. O sobrenatural é o Deus que faz o milagre. Não é sobre o resultado, mas é sobre o poder que faz o resultado acontecer. E você precisa entender isso para você poder conseguir as suas vitórias mais rápido. E para você fazer como a Fabíola falou aqui, a sua vida vai ser um sinal para conversão, para transformação, para manifestação do poder de Deus na vida dos outros. E você não veio aqui à toa,
Porque o Espírito Santo de Deus veio acender uma fagulha dentro de você e te dizer algumas coisas que você precisa vir sim, no culto do sobrenatural buscar, mas buscando de forma correta. Porque quando você entender todo o ciclo, toda a cadência do mundo espiritual, as suas vitórias vão romper. Por muito tempo eu sentava nesses bancos chorando e clamando a Deus, mas não seguia o que a Bíblia dizia. Pegava a Bíblia e comia que nem peixe. Tirava um pedacinho aqui, essa parte escura eu não vou comer. Mas quando você entende que a plenitude da palavra aplicada é vitória, é resultado, é sobrenatural na sua vida. Camila, o milagre não é importante? Claro que é importante. Tanto é importante que eles evidenciaram o poder de Jesus Cristo na terra. Foram os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia evidenciou o poder dele. E aquilo tudo fez ele ser conhecido, reconhecido. E isso tudo gerou em quê? No cumprimento da sua missão. As pessoas olhavam e viam o endemoniado gadareno. Antes, furioso, pegava as cadeias, as correntes, as algemas e despedaçava. Ninguém podia contra aquele endemoniado. Depois de Jesus, o homem sentado, limpo, vestido, lúcido. Multiplicação dos peixes e dos pães. Antes, não tem nada para comer. Meu Deus do céu, não tem provisão. É só 5 pães e 2 peixinhos. Depois de Jesus, 5.000 homens fartos e 12 cestos cheios de sobra. É esse o sobrenatural. É esse Deus que é o sobrenatural. Antes, enfermos, uma época terrível, onde as doenças não tinha remédio, não tinha solução. Depois de Jesus, pessoas, multidões curadas. Só num toque das suas vestes as pessoas eram curadas. Então, antes de Jesus, caos. Depois de Jesus, o cego estava vendo, o mudo estava falando, o paralítico estava andando. Camila, não estou entendendo. Você está falando de milagre, está falando do Deus de milagre, mas eu vou te explicar. Você veio aqui hoje para buscar o quê? O sobrenatural, sim ou não? Sim ou não? Só que o que eu vim hoje te dizer, não por mim, mas porque o Senhor mandou eu te dizer nessa noite, você veio buscar o sobrenatural, mas o que você não sabia é que o sobrenatural já habita dentro de você. O que você não sabe, meu filho, minha filha, é que eu sou o sobrenatural. Às vezes a gente busca uma coisa, busca outra, mas o que a gente esquece é que esse poder que vai nos dar esse resultado, ele já habita dentro de mim e dentro de você. E ele diz assim, eu sou o sobrenatural, e aquilo que eu faço também é sobrenatural. Antes, Jesus vinha à terra para quê? Para fazer cura, para fazer milagre. E ele fez essas coisas. Só que muito antes, diz assim a palavra do Senhor: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele veio aqui na terra e fez milagre? Fez. Mas antes disso tudo, ele fez uma coisa maravilhosa, que ele olhou e não falou é bom, ele olhou e ele falou é muito bom. E também ele diz sobre o meu respeito e sobre o teu respeito assim: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Camila, então nós somos sobrenaturais? Não, eu e você somos miseráveis pecadores. As minhas amigas que me conhecem, eu tenho muito costume de dizer assim: eu não presto, ninguém presta. Quem diante do Deus Altíssimo pode se dizer digno? Nenhum de nós.
mas aquele Deus que habita em mim, que habita em você, Ele sim é. E Ele diz aqui nessa noite, preste atenção, porque eu sou o tu és, porque eu sou o santo, você passa a ser santo, porque eu sou o todo-poderoso, o meu poder passa a habitar dentro de você, mas esse poder não pode ficar parado, esse poder precisa multiplicar, assim como a pastora Fabiola falou aqui. O que a Bíblia diz sobre nós? Vós sois, vocês são geração eleita, é eleita porque Ele elegeu, sacerdócio real. Não houve ninguém que pudesse fazer o sacrifício perfeito como Ele fez, porque Ele fez o papel do sacerdote, Ele se ofertou inclusive como oferta. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu e você não somos dignos de entrar na presença dEle, mas porque Ele é santo, Ele tem o poder de nos santificar, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele te comprou com um alto preço. Quando as pessoas e o mundo espiritual olham para você, não é roupa de marca que eles olham, não é acessório, é o sangue do Cordeiro. E quando você entender isso, o mundo espiritual vai passar a acontecer de forma diferente, porque o sobrenatural habita em você. Repita comigo: os sinais me seguirão. Repita comigo com fé, porque isso vai ser uma declaração para o inferno ouvir. Os sinais me seguirão. O que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer é que o sobrenatural sou eu. Deus está mandando te dizer: o sobrenatural sou eu, filho. Filha, o sobrenatural sou eu. O sobrenatural sou eu. O sobrenatural é o meu poder em você. O sobrenatural é eu, o meu poder agindo através de você. Mas como, Camila, esse poder vai agir através de mim? Através de sinais. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente vê sinal hoje em dia? A gente vê, num tempo de pandemia, de Covid, que oportunidade, Senhor, a igreja tem deixado de quebrar tudo. Das pessoas chegarem e falar assim: não, ele é crente, ele vai entrar no CTI. Ninguém entra, família não entra não, mas ele é profeta, ela é profeta, vai entrar. E chegar naqueles leitos, impor as mãos e os enfermos serem curados. Que oportunidade, você não está entendendo, Espírito Santo de Deus. Eu não tenho poder nem eloquência para poder falar com você, mas é o Espírito Santo, porque é a palavra dele, que a palavra diz que é como uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada, querido, quando ela era colocada na frente de alguém, ou a pessoa morria cortada, ou ela se rendia a esse poder dessa palavra. Se você não estiver compreendendo isso, as orientações que o Deus do sobrenatural deu a mim e a você, a igreja de Cristo, nós não vamos manifestar o sobrenatural através dos sinais. Expulsar demônios. Expulsar demônios significa o quê, gente? A luz vencendo as trevas. Falar novas línguas, crescimento espiritual. Aquele que aceita Jesus hoje, amanhã passa a ler a Bíblia, passa a poder orar, passa a buscar mais, e daqui a pouco está jejuando, e daqui a pouco é batizado com o Espírito Santo, e daqui a pouco não fala só uma palavra, tem o dom de variedade de línguas, e assim vai, crescimento. E a gente tem visto isso, nessa pandemia que você ficou em casa, o Espírito Santo te pergunta: qual foi o crescimento espiritual que você ganhou, que você teve? Quantas vezes você me buscou? Pegarão em serpentes sem correr perigo. Livramento. E o povo está trancado em casa. Não, eu não posso ir na igreja não.
sabe por que eu não posso ir para a igreja, Jô? Porque eu posso pegar Covid. Mas o Senhor mandou dizer para mim e para você: a autoridade está sobre vocês. Pegarão em serpentes e não correrão perigo. E esse mesmo Deus que deu essa autoridade para mim e para você, é claro que a gente tem que fazer o que as orientações dizem. Ninguém que quer pegar Covid. Máscara, álcool em gel, distanciamento. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Mas a gente não pode deixar o medo entrar dentro da gente. Porque a gente acredita num Deus que não tem Covid. Amém ou não amém? Não tem Covid contra o Senhor, porque a Ele foi dado todo o poder na terra e nos céus. É sobre esse Deus que eu estou falando com vocês. Se beber algo venenoso não fará dano, isso significa proteção. E o povo está com medo, não vou me escalar não. Criança é contagiosa. Mas o poder do sobrenatural está sobre você. Você não vai ser leviano. Não é isso que eu estou dizendo. Me entenda, em nome de Jesus. O que eu estou querendo te dizer é que aquilo que lhe cabe você faz. Mas isso não quer dizer que o mundo espiritual vai parar. Porque é nesse tempo de dor, de luto, de pranto, que as pessoas estão clamando e pedindo: meu Deus, morreu, e aí? E a oportunidade de você chegar e dizer: existe um Deus do sobrenatural. É a oportunidade, inclusive, do último sinal aqui, colocar a mão nos enfermos, eles serem curados. Cura não é para quem ora 50 mil vezes, não é para quem jejua todas as noites ao acordar de madrugada. O poder já está em você. O poder já está em você e em mim. Se na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, antes de alguém tomar um remédio, não chega para você e fala: mãe, estou com dor de cabeça, era por mim? Quem é você? Que autoridade é essa que está sobre a sua vida que você não usa? Às vezes a gente fala assim: não, filho, vai passar, amor. Calma aí, dor na perna é só dor de crescimento. Mas é porque você não entende que aquele serzinho pequenininho, aquele amigo descrente, já olha para você e reconhece o sobrenatural em você. E por quê? Eu perguntei para o Senhor: Senhor, por quê? Eu me incluo, Pai. Essa experiência dessa pregação foi linda, porque foi numa pregação, numa oração. E eu falei: Senhor, por quê? Por que não acontece mais? Por que, Senhor, por que não fazemos mais? E Ele me lembrou do versículo que diz assim, 17: os seguintes sinais acompanharão aqueles que, filha, não fazem porque deixaram de crer. E eu chorei. E eu falei: Senhor, me ajuda a crer. E Ele falou: filha, os sinais só seguem aos que creem. Você lembra? Eu falei: Pai, eu preciso crer. Se você não sair daqui pensando durante a semana: por que eu não creio? Por que quando alguém está doente eu não coloco as mãos e oro? Por que, Senhor, esses sinais não são só para aqueles discípulos naquele período? Os sinais são para hoje. Os sinais são para agora. Nada mais maravilhoso do que você manifestar a partir de hoje um novo tempo na sua vida com Deus, agindo sobrenatural através da sua vida num momento de pandemia, sim. E Ele falou: filha, como você vai crer? Lembra lá do ciclo. Anunciam a palavra, eles creem, são batizados, né? Evidência, confirmação daquilo que eu fiz. São salvos e os sinais sobrenaturais acontecem. E eu falei: Senhor, então começa com anunciar a palavra. E como você vai anunciar essa palavra de qualquer jeito? E Ele falou: filha, vão crer, porque a fé vem pelo ouvir. Jornal Nacional,
Sim ou não? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de... Busca a palavra de Deus. Venha ao culto. Ouça a palavra dos seus pastores. Daqueles que o Senhor colocou toda a autoridade de Deus. Palavras remas. Estude a Bíblia. Pega essa Bíblia, não fica nessa pandemia. Tudo bem que hoje já está liberado, mas quando você tiver um tempo, muda a rota. Muda a rota. Eu não sei o que você fez nesse período de pandemia. Eu fui confrontada. Eu falei, Senhor, amigas minhas podem morrer como morreu uma. Senhor, eu falei do evangelho para ela não quis. Mas e as outras? Que eu chamo e não vêm? Peraí, minha filha, tá trancada em casa? O que você tem aí para poder fazer então? Eu tenho minha rede social. É lá mesmo que você vai agir. E eu comecei a postar uma coisa ou outra. Não é sobre o que você tem que fazer. Eu não estou mandando você entrar no seu Instagram, Facebook, o que for, e começar a postar nada. O que eu estou querendo te dizer é, primeiro, busque a palavra de Deus. Se encha do conhecimento. Ela vai te produzir fé. Quando você crer nela, você vai anunciar. Quando você anunciar, vai fazer como a pastora Fabíola falou aqui. Os sinais vão te seguir. As pessoas vão olhar e vão te reconhecer. As pessoas vão olhar e vão falar assim, quem é essa menina que era a mais bagunceira do grupo? Hoje ela é uma serva do Deus vivo, que prega a palavra de Deus, que é cheia do Espírito Santo, que coloca as mãos nos enfermos e eles são curados. E isso não é só para mim, para você ou para os discípulos, é para todo aquele que crê. E na mesma hora o Senhor falou assim, porque eu não sei vocês, mas eu, às vezes, lendo a Bíblia, eu julgo muitos discípulos. Esse é um dos meus maiores pecados. Eu vou olhando e vou julgando e eu falo, Senhor, o Senhor avisou. É que nem eu chegar e falar assim, pastor Vaguinho, pastora Fabíola, eu vou ali na esquina, vou demorar um pouquinho, mas olha, depois de 3 dias eu volto. Eu avisei. E não foi isso que Jesus falou? Vou sofrer. Vou padecer, vou ser morto, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. E eles foram avisados. O Senhor falou, filha, a minha igreja está como os discípulos. A minha igreja não está diferente desses discípulos aqui, que ouviram eu avisando, que ouviram Maria Madalena falando, os outros 2 discípulos dizendo, eu vi o mestre, eu vi o rabi, e não creram. Porque estavam chorando, a dor estava cegando, a incerteza estava cegando, e hoje em dia não é assim? A incerteza, o caos, e morre um do lado, e morre um do outro, e você fala, não, o sobrenatural não vai acontecer. E aí o Senhor manda uma palavra para você nessa noite, filho, não se assusta, não fique incrédulo. O meu poder, ele age hoje, amanhã e eternamente. Filho, filha, os meus sinais te acompanham, filho. Os meus sinais te acompanham, filha. O problema é que você não bota a mão para eu agir. Filho, filha, é muito melhor você vir aqui colocar um pedido aqui, ó. Senhor, cura a pessoa fulana, ciclana, mas você não paga o preço de oração, não se oferece para ir lá, para poder botar a mão, para poder anunciar a palavra. Por quê? Porque a gente precisa ser exemplo para fazer isso, né? E muitas das vezes a gente fala, não, isso não é para mim. Só que o Senhor vem nos dizer essa noite, é chegado o reino de Deus na terra, de forma sobrenatural. O poder não é você, o poder não sou eu, mas esse poder está em mim, esse poder está em você, e até o inferno sabe disso. O inferno sabe aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida, os sinais que já estão sobre você e você não manifesta. Vou te contar um exemplo que aconteceu na minha vida. Há muito tempo atrás, eu estava passando uma crise financeira, conjugal, e eu estava com meu marido no carro.
E a gente parou, vou fazer como eu vi. A gente parou o sinal e foi assim, paramos e eu virei. E quando eu virei, tinha uma esquina na Curicica e veio alguém, tipo um morador de rua, que eu não consigo te dizer se era homem ou se era mulher. E essa pessoa vinha assim, passou e falou assim, me dá o teu cajado, e foi andando. Mas aquilo foi tão estranho e tão espiritual, que eu fiquei assim, olhei para o Ciro olhou para mim. Quem na rua vai te falar, me dá o teu cajado, gente? Alguém vai dizer sim ou não? E eu naquela época, eu estava buscando a Deus, ainda bem assim, caminhando. E quando eu parei e olhei, aquele ser passou e falou, me dá o teu cajado. Me dá o teu cajado? E passou, mas foi andando, gente. Na hora eu não entendi. Mas depois, quando eu precisei me posicionar, deixar o sobrenatural de Deus agir dentro de mim e sobre a minha vida, o Senhor me lembrou desse dia e falou assim, aquele cajado que Ele te pediu era a sua autoridade. E aí, minha filha, vai se posicionar ou não vai? Ele vai tirar o teu cajado ou não vai? Vai ficar sangrando, doendo, gemendo, mas vai se posicionar na minha presença e permanecer com o cajado, ou vai deixar a casa desmoronar? Porque se a coluna sai, a casa desmorona, e se desmorona, ninguém fica. E quando eu lembrei, eu falei, Senhor, não quero, mas vou fazer, não vou dar meu cajado para ninguém não. E é esse cajado que eu te pergunto, vai pegar esse cajado ou não vai? Vai se posicionar nesse tempo ou não vai? Igreja de Cristo! Quem é a igreja? Quem vai anunciar? Quem vai curar? Quem vai pregar? Quem vai anunciar na sua casa, no seu trabalho? Quem vai ser exemplo para os homens daqui andam ao seu redor? Quem que vai ser exemplo e vai falar, eu vou servir ao meu Senhor, com máscara, com álcool em gel, com distanciamento, com microfone, cada um com o seu, mas eu vou servir, porque se eu beber veneno, mal algum não vai me fazer. Quem nessa noite? Porque o inferno sabe o que está sobre você. Tanto sabe que ele tem 2 planos. Os que não creram te prende no pecado. Outro, aqueles que já confessam a Jesus e já creram, ele te prende na incredulidade. E aí você olha alguma coisa, você vai passar a ver que cura nesse culto. E quando a pessoa sair daqui, falando, pastor Vaguinho, pastora Fabíola, oraram meu joelho, eu não andava, eu estou correndo, e você vai falar, será? Quem você vai ser nessa noite? O agente do sobrenatural, aquele que tem o sobrenatural de Deus dentro de você, e vai passar a se ver apoio para esses 2 aqui, vai montar uma equipe, eu já vejo em nome de Jesus. Ou você vai ser aquele incrédulo, como Tomé, ou você vai ser o pecador. Quero não. Esse negócio de ser condenado é mó mentira. Quem você vai ser? Repita comigo, os sinais me seguirão. A partir de hoje, o Senhor manda te dizer, eu vim, eu morri para você, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou aquele que muda a sua vida, transforma a sua vida. E não só te transforma o pecador, não só eu te tiro do lamaçal do pecado e transforma a sua vida, mas eu ainda uso esse vaso torto, quebrado e sujo. Pego, limpo, restauro e encho do meu poder. A partir de hoje, se você vivia uma vida errada antes, hoje não mais. Porque a palavra já foi pregada. Eu não tenho mais o que dizer.
Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, ou crê na palavra dele, que ele é o Filho de Deus que veio à terra para nos salvar e morrer no seu pecado, no seu lugar por conta do pecado, ele levou sobre ele o seu pecado. Era você que tinha que ir para a cruz, não era ele. Mas ele fez por você, porque ele é completamente apaixonado por você. E essa mensagem da cruz, você aceita ou você rejeita? E você que já aceitou, hoje você decide o que é sobre a sua vida. Esse culto de sexta-feira, você podia estar em todos os lugares que você quisesse. Os shoppings abriram, o restaurante abriu, está tudo aberto agora. Mas você escolheu. Os sinais me seguirão. Chega, Camila, não aguento mais essa vida apática. Não aguento mais. Não aguento mais ler a Bíblia e achar que isso é historinha, Jô. Eu não aguento mais. Eu preciso viver um novo tempo. Eu preciso. E se você está pensando isso como eu estou, se essa decisão está ardendo aí no seu coração, eu vim te dizer, em nome de Jesus, que o sobrenatural chegou nesse lugar. Pastores, é um nível mais profundo agora. Vocês vão orar por essas pessoas. Não vai ser só mais pedido. Os sinais vão seguir essa igreja. Os sinais vão seguir a igreja de Cristo. Porque não sou eu, mas Ele falou comigo. Vai lá. Fala para eles que o sobrenatural sou eu, filha. Fala para eles que eles não podem estar diante da minha presença, mas eu os santifico. Fala para eles que o meu poder vai agir sobrenaturalmente na vida deles. Fala para ele que Jesus é vivo e que ele vai usar vocês, nós, com imposição de mãos, e as pessoas vão ser curadas. Na sua casa a partir de hoje, quando alguém falar que está doente, você vai falar: eu vou orar. Pode tomar o Dorflex depois, mas eu vou orar primeiro. Vem aqui, ó. Em nome de Jesus, seja curado o joelho. Em nome de Jesus, dor de cabeça, sai. E eles vão sair. Porque não é sobre nós, é sobre o poder desse Deus. Sobre mim, sobre você, se manifestando e mostrando ao mundo, até aquele grande dia do arrebatamento chegar. Nós iremos manifestar os dons, nós iremos mostrar para esse mundo que os sinais seguirão a tua igreja. Nós iremos mostrar que existe o Deus de Israel ainda, e que Ele é vivo ontem, hoje e eternamente. Porque você acha que o arrebatamento vai acontecer? Aleluia! Você acha que o mundo do jeito que está, o arrebatamento vai vir assim e vai levar sua meia dúzia de gato? Tem gente que diz que o avivamento não vai vir. Vai vir sim. A história mostra. A história mostrou Pentecostes, a história mostrou o país de Gales, a história mostrou uma série de lugares, Azusa, e a história vai mostrar o Brasil e o Rio de Janeiro. Porque enquanto a Europa está fria, os Estados Unidos está corrompido, os seus valores, berços do protestantismo, corrompidos, existe uma igreja em nome de Jesus, e essa igreja é você que vai dizer a esse mundo: Jesus vive, Jesus vive, crê nele, ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz sinais, ele abre porta de prisão. Esse Deus existe, esse Deus não acredita não, pera que eu vou orar por você. Pera aí, demônio, tô vendo demônio? Pera aí, vem que eu vou orar. Sai em nome de Jesus, e é isso que vai acontecer com a igreja. Medo, depressão, nós te damos uma ordem: sai agora em nome de Jesus. Porque a palavra diz o quê? Nós não vamos beber do cálice dessas coisas. Não beberemos. Ninguém toma veneno.
Mas a gente ouve aqui, ó, um anúncio, um noticiário, aí vem, a gente começa a beber desse cálice, bebe um pouquinho daqui da notícia ruim, bebe daqui um pouquinho da outra notícia, e a gente vai bebendo desse cálice de veneno. Mas a igreja de Cristo diz: sai, em nome de Jesus, porque se eu beber algo mortífero, não me fará dano algum. Eu vou beber da palavra de Deus, eu vou encher daquela palavra, que ela nunca mais, depois daquele que bebe dessa água, nunca mais tem sede. Dificuldades, problemas, eu só tenho cara de menininha, mas o lombo tá, aquele couro assim que afia certinho. Dificuldade todo mundo passa. Às vezes a gente olha e fala assim, a gente olha para a Fabiola assim, nossa, que lady. Eu estava ali, ó, ela uma lady, eu tentando me comportar. Mas só Deus sabe as lutas que essa mulher já enfrentou. Ninguém conhece as tuas lutas e as tuas dificuldades. Mas hoje você entende que o sobrenatural habita dentro de você. E você vai dizer assim a partir de agora: dificuldade, luta, problema, confusão, a partir de agora, passa como uma serpente, porque você não vai me fazer dano nenhum. A autoridade está sobre você. Existe sim algumas lutas que a gente passa e Deus usa elas com um propósito. Mas quando não for, você vai ter autoridade para se posicionar. Crescimento, igreja. Eu declaro, como filha do Deus vivo, que haverá crescimento espiritual na DEVEC do Recreio. Eu declaro como serva do Deus vivo, que haverá crescimento espiritual nesse tempo. Haverá crescimento na minha geração. Não, Senhor, não passará a minha geração. Haverá crescimento espiritual. Nós vamos, como igreja, buscar. E falar novas línguas vai ser apenas o primeiro estágio. E qual foi o último sinal? Expulsar demônios? Pois você vai me ajudar a fazer esse último. Repita comigo: demônios, hostes malignas, em nome de Jesus, nós, a Igreja de Cristo, te damos uma ordem: bata em retirada, no nome de Jesus. Hoje você vai ser levantado. Hoje o Senhor te levanta. Aonde você chegar, a tua luz vai aparecer. O demônio nenhum vai ver permanecer nesse lugar, porque eles vão olhar para você e não vão só reconhecer a autoridade que está sobre você, mas eles vão olhar e vão ver: essa daí manifesta os sinais, essa daí manifesta os sinais, esse daí é homem de Deus. Não, o grupo todo é pecador, o grupo todo trai, bebe, xinga, difama, mas esse não. Eu não posso ficar aqui, vou meter o meu pé e vou sair, vou bater em retirada. Estou inventando? Não. Porque a palavra do meu pai diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Tem igreja de Cristo aqui hoje? Quem é a igreja aqui hoje? Dá um glória a Deus, um aleluia. Declara a santidade desse Deus. Declara que Ele é santo, que Ele é vivo, que Ele reina, que Ele é poderoso, que nós não somos nada, mas o poder dEle em nós é tudo. E nós vamos ser o sobrenatural nessa terra. Nós vamos mostrar para o mundo que a igreja de Cristo está viva. Você tem a autoridade de Cristo. O sobrenatural habita em você. Os sinais te seguirão. Repete comigo: os sinais me seguirão. Os enfermos serão curados. Demônios baterão em retirada. Tudo isso, se você crer no Deus do sobrenatural. Dá uma salva de palmas para esse Deus, em nome de Jesus.